Prefeitura poderá usar dinheiro depositado em contas judiciais para pagar dívidas. Vereadores fazem apelo para garantir benefícios de aposentados e pensionistas. Padre Dalmírio recebe hoje o título de cidadão valinhense. Estes são os destaques desta edição. Valinhos, 6 de novembro de 2015, o Câmara em Notícias está começando. Olá. Os vereadores aprovaram em segundo turno o projeto que autoriza a Prefeitura a usar dinheiro depositado em contas judiciais para pagar dívidas, despesas com precatórios e previdência social. O projeto já havia sido aprovado em sessão anterior, mas como não obteve votação unânime, voltou ao plenário para mais uma longa discussão. Com a aprovação do projeto, a Prefeitura de Valinhos poderá usar até 70% dos valores depositados em contas judiciais para pagamento de dívidas com vencimento superior a 12 meses, despesas de capital, precatórios e para recompor o fluxo de pagamento da Previdência. O uso desses depósitos, que têm origem em ações movidas por pessoas ou empresas e que ainda aguardam sentenças finais, foi autorizado por lei complementar federal. Em votação na semana passada, 9 vereadores aprovaram o projeto e 7 foram contra. A votação repetiu o resultado da semana passada, quando o texto passou por primeira discussão. Vereadores contrários alegam que há questionamentos na Justiça sobre a inconstitucionalidade da lei e, por isso, consideram arriscado usar o dinheiro do depósito antes que a discussão seja finalizada no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o vereador Giba, leis elaboradas em outros municípios e estados já foram contestadas. O STF já suspendeu de forma liminar o projeto de lei do Estado de Minas Gerais e da Paraíba. Então, se houver uma ADIM, vai até lá e vai ser suspenso. Tá? Então, acho que, como já falei na outra sessão, temos que ter cautela, prudência, porque seria interessante. Se tivesse tudo ok, é interessante para o município utilizar esse dinheiro. Para os vereadores favoráveis ao projeto, o dinheiro poderá auxiliar a Prefeitura em um momento de crise econômica, com forte queda em repasses federais e estaduais. O vereador Dorival Messias destacou que a lei proposta em Valinhos está em conformidade com a lei federal da presidente Dilma Rousseff. Portanto, não há o que temer. Então, ao meu ver, essa lei federal ela veio para salvar um pouco a possibilidade de que os municípios tenham condições. Valinhos, por exemplo, são 18 milhões. Em torno de 18 milhões está lá na conta do município, já com decisão judicial. Por quê? O cara não depositou porque ele é bonzinho, depositou porque ele perdeu. E o juiz falou, depositou. Só não teve a possibilidade, 30 milhões, né? Mas de 30 milhões tem mais débito ainda por aí. Ele não tem a possibilidade de retirar esse dinheiro, mas já está depositado em nome da Prefeitura. Então eu não vi nada no projeto onde se fala em empréstimo. O vereador Dr. Orestes Previtali, que votou contra, se disse preocupado com o que chamou de insegurança jurídica. Ele questionou como será feita a devolução do dinheiro caso a Prefeitura perca a ação na Justiça e a outra parte tenha o direito de sacar o dinheiro depositado judicialmente. Que pegar dinheiro emprestado de particular, né, é confisco, é empréstimo compulsório. Isso aí está vedado no artigo 148 da Constituição. Como é que vão ficar aqueles particulares que venceram as ações em primeiro grau? Né? Como é que vai ser garantida a devolução desse dinheiro? Né? Até o próprio ministro Celso de Mello já disse que isso é um modelo de empréstimo, isso que está acontecendo. Porque isso será um cheque em branco ao Executivo. Segundo o vereador Paulo Monteiro, favorável ao projeto, a garantia está no fundo que será criado com os 30% dos depósitos judiciais. Esses valores servirão como restituição no caso de a Prefeitura perder a ação no processo final. Sobre a segurança jurídica do projeto, o vereador disse que é preciso pensar na cidade. Nós no Brasil, infelizmente, não temos segurança jurídica nenhuma em nenhum setor. Cabe a nós, sim, trabalharmos para que dê condições ao município de poder ter uma condição
melhor em função de tudo que está acontecendo. Antes da votação do projeto, o vereador Giba chegou a defender que o texto necessitava da aprovação de 2/3 dos vereadores, ou seja, 12 parlamentares. Ele argumentou dizendo que a matéria tinha natureza de empréstimo e que, por isso, a votação tinha de seguir o que determina a lei orgânica do município. O argumento foi contestado pelo vereador Rodrigo Fanhani Popó. Eu não vejo que seria 2/3, eu vejo que seria a maioria absoluta. A maioria absoluta são 9 votos dessa casa. Então ninguém está em desconformidade com o regimento. O que se está tendo são interpretações adversas, ao qual nós respeitemos. Eu vejo que a interpretação que eu tenho, e espero que a grande maioria tenha, é de que nós estamos resgatando um fundo depositado em juízo para um órgão oficial, que é o Banco do Brasil, e liberado para uma lei complementar 151, sendo que pode ser, foi impetrado a DIN, porém não foi reconhecido. Pode ser julgada favorável ou não. Por isso que se diz que tem o fundo de reserva. Por isso que se diz que tem a captação de 70% e não de 100%, deixando 30% como reserva de garantia. Diante do impasse, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, consultou o plenário, que decidiu pela manutenção da votação com maioria absoluta dos vereadores. Os vereadores aprovaram, na última sessão, 2 moções para tentar garantir o pagamento das complementações que eram pagas a aposentados e pensionistas da Prefeitura, Câmara e Departamento de Águas e Esgotos. Um acórdão do Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais leis municipais que previam o pagamento do benefício para complementar as aposentadorias recebidas pelo INSS. De acordo com o documento, os valores eram pagos sem a identificação da fonte de custeio. Uma das moções é endereçada ao próprio tribunal, pedindo aos desembargadores que revejam a decisão que resultou no corte dos benefícios. No documento, os vereadores alegam que a decisão trouxe danos irreparáveis aos servidores. Hoje, apenas os que recebem valores acima do teto do INSS, somando a aposentadoria e a complementação, contribuem com o Vale-Prev. Sobre os valores menores, não incide o desconto da Previdência conforme prevê a lei municipal. Em outra moção, os vereadores Dr. Pedro Damiano, Orestes Previtali, Léo Godoy, Tunico e Israel Scupenaro cobraram do prefeito Cleiton Machado a adoção de uma medida para reverter a situação. Segundo eles, o envio de um projeto de lei à Câmara, reformulando o texto da lei considerada inconstitucional, resolveria o problema. Em discurso, o vereador Paulo Monteiro disse que o assunto já está sendo resolvido pelo prefeito. Então, o importante é que a municipalidade já me parece que está já providenciando, se já não entrou já com recurso, né, pedindo a anulação desse processo todo. Então, esse que é o principal, é que o prefeito está à frente também dessa situação para que realmente busque, né, uma solução satisfatória a esses funcionários. O vereador Veiga manifestou apoio aos aposentados. São pessoas que dedicaram muito tempo perante a prefeitura, alguns casos de 20, 30, 35 anos, né? Sabendo da situação e da expectativa desses servidores, né? Não poderia deixar de votar favorável e estar ao lado desses servidores que tanto trabalharam para o município de Valinhos. Para explicar melhor o assunto, o vereador Dr. Orestes sugeriu que fosse enviado convite ao secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura para que ele usasse a tribuna da Câmara nas próximas sessões. Que pudesse, de fato, estar explanando, explicando qual é a atual situação, o que se está fazendo, o que se pretende fazer, qual a expectativa, se esse pessoal poderia, de fato, estar recebendo proporcionalmente os dias trabalhados até a prolação da sentença, se esse pessoal irá receber o seu 13º proporcionalmente, né, até a data da prolação da sentença. Após o intervalo, a Câmara entrega hoje título de cidadão honorário ao padre Dalmírio, da paróquia São Sebastião. Não saia daí. Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse para mim: Bruno, seus rins estão parando. Eu estava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu estava bem, estava entre os melhores do mundo ontem, eu estou com problema do rim. E que eu era para definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim.
foi a peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite para vencer e me curar. Eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Os estudantes que possuem Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, têm até o dia 30 de novembro para renovar os contratos. Essa data também vale para mudança integral de curso ou de instituição de ensino. A renovação do financiamento e a transferência devem ser feitas por meio do sistema informatizado do programa, disponível nos sites do MEC e do FNDE. Só este ano, mais de 300 mil estudantes foram beneficiados com o FIES. Da redação do MEC, Adriane Carrara. Olha que pena. A Câmara realizou uma audiência pública para apresentar o orçamento municipal para 2016 na última quinta-feira e, apesar da divulgação pelas redes sociais, jornais, faixas e até aqui na TV Câmara, ninguém compareceu. A reunião foi comandada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Tunico. A audiência pública para apresentar o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016, a LOA, foi realizada na última quinta-feira e, apesar da ampla divulgação, nenhum munícipe compareceu. Apenas alguns assessores e funcionários da Câmara estiveram presentes. A previsão de arrecadação da Prefeitura para aplicação em diferentes áreas é de 370 milhões de reais. O Departamento de Águas e Esgotos prevê receita de 44 milhões e meio e o Vale Prev de 46 milhões. Os valores são próximos ao que está previsto para este ano, mesmo com uma inflação que pode ser superior a 9%, o que representa na prática uma queda real. Apesar do orçamento mais enxuto, o texto preserva áreas prioritárias da administração, como saúde e educação. Na área da saúde, estão previstas despesas de 92 milhões, ou seja, 24% do orçamento da Prefeitura. Na educação, o valor fixado é de 106 milhões de reais, ou 28% do orçamento. Uma reserva de contingência no valor de 3 milhões e 700 mil reais será feita para cobrir imprevistos. O projeto não tem data definida para a votação em plenário. No entanto, a votação precisa ocorrer antes do recesso parlamentar de fim de ano. Hoje tem entrega de título de cidadão valinhense. O homenageado desta vez é o Padre Dalmírio, da paróquia São Sebastião. Mais um cidadão recebe o reconhecimento da Câmara pelos serviços prestados ao município. Padre Dalmírio de Djalma do Amaral, da paróquia São Sebastião, irá receber na Câmara o título de cidadão valinhense, concedido a pessoas que não nasceram na cidade, mas que contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento do município em diferentes áreas. Padre Dalmírio é natural de Florianópolis e está em Valinhos desde 2013, quando assumiu a paróquia de São Sebastião. Antes de vir para a cidade, ele realizou importantes trabalhos em paróquias da região. Em Valinhos, ele se destaca pelo engajamento em ações que beneficiam a comunidade, como a ampliação das atividades assistenciais, sociais e educativas prestadas pelo Centro de Orientação Humana e Cristã Santa Rita de Cássia, o Cocric. A concessão do título de cidadão honorário foi proposta pelos vereadores Kiko Belloni, Veiga e Paulo Monteiro. Não perca, será hoje às 19h. A Câmara fica na Rua Ângelo Antônio Scavinato, número 59, no Residencial São Luís. O Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde e um bom final de semana.